Perfeito. Vamos lá, pessoal. A paz do Senhor, boa noite a todos. Rapaz, Vamos iniciar aí a nossa rapaz, primeira aula da nova disciplina, tá bom? A disciplina vai bom. ser Angelologia. É uma disciplina que faz parte ali do grupo da teologia sistemática, tá? Lembrando que algumas disciplinas da teologia sistemática só têm acesso ao básico e outras vocês só vão ter acesso caso vocês cheguem até o bacharel. Mas essas disciplinas da teologia sistemática, elas envolvem Deus, que foi a do mês retrasado, Cristo, que foi a do mês passado, anjos, que é a desse mês, pneumatologia, que é a do mês que vem. Então, são essas 4 disciplinas da teologia sistemática que você tem na grade do básico em teologia. Temos também a bibliologia e a escatologia, também no básico, tá? Mas como disciplinas como a martiologia, soteriologia, são disciplinas que você, antropologia, são disciplinas que você só vai ter acesso quando estiver no bacharel. Lembrando que soteriologia é a doutrina que estuda a salvação, a martiologia é que estuda o pecado e antropologia que estuda o homem, tá? Então vamos para a disciplina de angelologia. Estudar sobre os anjos, pessoal, é sempre um estudo, como eu posso dizer para vocês, muito complexo. Complexo por conta do quê? Por conta do descrédito que a disciplina ela teve no decorrer do tempo, tá? Quando eu digo descrédito no decorrer do tempo, é pela forma como nós enxergamos a figura dos anjos. Hoje, por exemplo, dentro da igreja, alguns, ao falar de anjos, são um pouco preconceituosos, porque acham que estão dialogando com uma teologia meio que católica. Parece que nós estamos idolatrando um ser espiritual. Em outra parte, em cultos mais pentecostais, se você falar que Deus está na casa, que Cristo está na casa, ou que o Espírito Santo está agindo no arraial dos crentes, a pessoa não dá um glória, não sente um arrepio. Mas se você falar que tem um anjo passeando na igreja com uma bandeja na mão, acabou, É, né? As pessoas cara, pulam, elas rodam, elas vão cair no chão, vão sapatear no poder, porque ouviu-se falar que tem um anjo na igreja. Então esses expoentes, né? Eles são perigosos. Esse 8 ou 80 é muito perigoso. Então a ideia é encontrar um equilíbrio, onde você possa desfrutar da figura dos anjos de forma saudável, que dialogue com a palavra de Deus. Só que essa doutrina aí, né, a angelologia, ela é muito esquecida por conta de 3 fatores, tá? Primeiro fator do esquecimento dessa doutrina são as sutilezas escolásticas, tá bom? Sutilezas escolásticas. Essa sutileza escolástica, ela vem do escolasticismo, tá? Que é uma forma que foi criada ali no período da Idade Média, um período de muita influência na história da igreja. Então, quem eram as pessoas que participavam desse escolasticismo? Eram filósofos, tá? Uma mistura de filosofia com teologia, tá? Então, ela vai surgir ali durante o período da Idade Média, tá? E esse grupo de filósofos e de teólogos, eles tinham um poder de influência muito grande na sociedade, principalmente no período da Idade Média, onde quem controlava o modelo de pensamento da sociedade era a religião, principalmente por meio da igreja. Tanto é que o período da Idade Média é conhecido como um período das trevas, porque era muita coisa sem muito significado. Então, por exemplo, esse grupo que influenciava o pensamento da sociedade, eles tinham por hábito de escolher os assuntos que eram mais relevantes para a sua época. Então, quem decidia o que era importante
e o que não era importante para se pensar, para se dialogar, para se debater, era esse grupo. Não muito diferente dos dias atuais, tá? Hoje a igreja, ela tem inúmeros problemas que precisam ser debatidos, mas a liderança, né, elas decidem ali quais são os assuntos mais pertinentes e quais que não são. Exemplo, nós estamos aí no mês de setembro, né? Segundo dia do mês de setembro. O setembro ele é conhecido como o mês da consciência para pessoas que já cometeram ou pensam em cometer o suicídio. Então, tem-se ali por estabelecido um tema Setembro Amarelo. Muitas igrejas não trabalham com essa linha de pensamento, não abordam a temática, tá? Não discursam sobre o tema, não se preocupam, de fato, com pessoas que estão afundadas em um processo depressivo. Elas só vão se tocar quando tal se suicida ou tira a sua vida. E aí as pessoas elas se espantam. Umas pensam, mas fulano nunca deu parecer que estava assim. Ou vão ao máximo do pensamento errôneo, né? Vão atrelar a ideia de que a pessoa estava com demônio ou a pessoa é fraca. Muitos jovens, por exemplo, hoje, não têm na igreja um debate sobre sexualidade, né? Sobre o homossexualismo. Então, eles vão aprender sobre esses temas na escola, na roda de amigo, na internet. E aí você não consegue compreender como um jovem, quando chega ali aos seus 16, 17 anos, estão aí com uma gravidez indesejada, ou já estão praticando o ato sexual antes do casamento, ou até mesmo se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Mas esse jovem foi criado na igreja. Verdade. Foi criado na igreja, mas a igreja não ofertou a educação que essa juventude tanto precisa para poder lidar com as mazelas que existem na nossa sociedade. Então, assim como no período da Idade Média, nós somos hoje. Estamos ali escolhendo os temas, né, que são mais relevantes, aquilo que eu entendo ser importante, e aí eu vou abordar com muita intensidade. Hoje, a temática que contextualiza as pregações, que contextualiza os ensinamentos, está muito pautada no ter, não no ser. Então, você é o que você tem. Então, se você tem, você é alguma coisa. Se você não tem, você não é nada. Então, hoje a igreja, ela trabalha muito em cima dessa temática, né? Do fazer você ter, do fazer você conquistar. Então, o que é importante para a igreja hoje? É o você ter, é o você avançar. O importante, dentro de muitas congregações, é o valor que você carrega, não o valor pessoal, né, de um caráter, de uma ética cristã, mas sim o valor da peça que você está sobre o seu corpo, o valor do carro que você anda, o valor do dízimo que você entrega, enquanto outros assuntos eles vão ficando aí de lado, às margens, trabalha-se quando quer, quando se tem, só que as demandas que giram em torno da igreja é completamente diferente das demandas que giravam ao redor da igreja há 5, 10, 15 anos atrás. As demandas atuais, por mais que eu não queira discutir, por mais que eu não queira dialogar, uma hora ou outra elas vão influenciar diretamente. Hoje influenciam indiretamente, mas uma hora vão influenciar diretamente a igreja brasileira. E quando esse dia chegar, a igreja não vai estar preparada para tal temática. Tá? Então, assim como acontece hoje, acontecia lá atrás. Os escolásticos, eles davam muito valor a determinado tema e pouco valor a outros temas. E a temática dos anjos não era lá uma temática levada muito a sério por esse grupo que influenciava a sociedade. Então, a igreja ela vem desde o período da Idade Média desvalorizando esse tema que é muito importante e que em todas as partes da Bíblia você sempre vai encontrar a figura dos anjos, tanto no Antigo Testamento
quanto no período do Novo Testamento. Então, deixar de trabalhar, deixar de discutir a temática é um tiro no pé. E é se esquecer de um assunto muito importante. Então, primeiro motivo dessa doutrina ser esquecida é a influência do escolasticismo do período da Idade Média até o período presente, tá? Que eram teólogos com mente filosófica. Outro ponto que fez com que essa doutrina fosse uma doutrina esquecida é a ideia do cristocentrismo, tá? Então, segunda ideia da doutrina dos anjos ser esquecida é a ideia do cristocentrismo. Não confundam cristocentrismo com cristocêntrico, tá? São coisas diferentes. Cristocentrismo é uma coisa, cristocêntrico é outra coisa. Bom, cristocêntrico é de conhecimento nosso, né? É Cristo no centro, tendo todas as coisas ao seu redor, tá? Dialogando para o seu propósito. Como disse lá o apóstolo Paulo, né? Na carta aos Colossenses, que todas as coisas foram feitas por ele e foram feitas para ele. Todas as coisas são, inclusive, a criação de todas as coisas, inclusive do exército celestial ou angelical. Então, pautar o pensamento no cristocentrismo é entender a importância da figura dos anjos dentro da mesma proporção que Moisés teve, que os patriarcas tiveram, né, ali por meio da figura de Abraão, Isaac, Jacó e José. É ter a ideia de que todos os profetas tiveram a sua relevância, de que todos os juízes tiveram a sua relevância. Então, o que é ser cristocêntrico? É entender que todas as coisas cooperam para a exaltação do nome de Jesus. Então, pregar sobre Moisés é pregar sobre Cristo. Pregar sobre o patriarca é falar sobre o Cristo. Falar sobre os anjos é falar sobre o Cristo. Isso é ser cristocêntrico. Agora, o que é cristocentrismo? O cristocentrismo fez com que muitos assuntos relevantes na Bíblia eles foram perdendo o seu crédito, né? Eles foram sendo desvalorizados até que fossem esquecidos. Porque o que essa doutrina herege vai dizer que é o cristocentrismo? Que só falar sobre Cristo basta. Então, se eu falar sobre Moisés, sobre os patriarcas, sobre os profetas, sobre os apóstolos, sobre os anjos, eu estou cometendo um pecado, porque eu não preciso falar sobre essa galera. Eu só tenho que falar sobre Cristo. Então, se eu só falo sobre Cristo, Moisés e os seus feitos caem no esquecimento. Os patriarcas e os seus feitos caem no esquecimento. Os profetas, os juízes e os apóstolos caem no esquecimento. Os anjos também acabam caindo no esquecimento. Então, como o cristocentrismo ele vem influenciando a igreja durante muito tempo, essa doutrina ela foi sendo esquecida. Isso você encontra também na atualidade em relação aos louvores, né? As pessoas falam assim, nós temos que cantar sobre Cristo. Beleza, mas se eu canto sobre um advento que aconteceu lá em Moisés, eu estou falando sobre o Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas que aconteceram no passado eram sombra daquele que havia de se manifestar. Quem é aquele que havia de se manifestar? O Cristo. Correto? Então, se todas as coisas que aconteceram lá atrás foram sombra daquele que havia de se manifestar, então tudo que aconteceu lá atrás nada mais é do que a imagem do Cristo. Né? A sombra reflete a imagem de quem? Da pessoa que está sobre a luz. Então, se a sombra, se Cristo está na luz, vai refletir a sombra, então o Cristo estava lá no Antigo Testamento, de modo indireto, mas estava. E é isso que a gente precisa compreender. Só que as pessoas, por não entenderem o processo, acham que estão sendo cristocêntricas, mas estão pautando o seu pensamento no cristocentrismo. Então, professor, pode falar, gente.
há uma diferença entre cristocentrismo e ser cristocêntrico? As duas são duas coisas totalmente diferentes? Foi o que eu acabei de explicar. Cristocêntrico é todas as coisas cooperando para o louvor do nome de Cristo. Então, eu posso falar sobre todos os outros personagens que eu não vou cometer um erro. Cristocentrismo é a proibição de falar sobre qualquer outro personagem, a não ser de Cristo. Ah, entendi. Entendi, professor. Essa era a minha dúvida. Isso aí. Mas tirou a dúvida? Tirei sim. Beleza. A terceira parte que fez essa doutrina ser esquecida eram as mistificações, ou seja, crendice popular. Tá? A crendice popular. Que aí vem o culto aos anjos, tá? Essa ideia que eu trouxe no comecinho lá da aula, sobre você falar que tem um anjo passeando na igreja com a bandeja na mão. Então, essas mistificações, né, fez com que a doutrina dos anjos caísse no descrédito, tá? Que era a crendice popular. Dúvidas até aí ou podemos seguir? Amanda, você está com algum problema? Está caindo e voltando toda hora? Está tudo bem? Está tudo certo? Professor, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é o seguinte, pastor, eu queria saber, assim, como que a gente vai identificar, assim, na verdade, a forma desses anjos? De repente, aparece aqui um anjo para mim. Como que eu consigo identificar? Como eu identificaria um anjo? O senhor sabe me Vamos dizer lá. como? Primeiro, o anjo, quando aparecer para você, se ele aparecer para você, vai acontecer contigo. Qual seria a sua reação se aparecesse um ser divino na sua frente? Eu acho que eu sairia correndo, não sei. Por isso que não apareceu ainda, entendeu? Por exemplo, se Entendi. você se prostrar diante de um anjo, ele vai pedir para você não fazer o assim, porque foi o que aconteceu com João. Entendi. Se o anjo for de Deus, não vai Sim. aceitar culto, Não vai aceitar curva, não né? vai aceitar culto, nem adoração. Agora, se for Sim, um anjo da parte do mal e você ofertar culto a ele, ele vai receber. sim. Sabe por que eu estou perguntando para o senhor? Pelo seguinte, eu posso chamar o senhor de pastor ou professor? Chama do que você quiser, chama de Leandro, é melhor. Ah, tá bom, Leandro, então. Então, o que acontece é que eu estou lendo Ezequiel, e Ezequiel descreveu uma figura, né, lá no céu, no caso, assim, como se um anjo tivesse cara de leão, aí outra parte tinha uma cara totalmente diferente, tinha uns pés também diferentes, entendeu, pastor? Por isso, entendeu, Leandro? Por isso que essa foi a minha dúvida, entendeu? Foi até em Lembrando, Ezequiel. o Jefferson, que as visões que se tem na Bíblia sobre seres angelicais dentro dessa característica não pode ser levado em conta a sua literalidade. Ah, entendi. É uma visão que ele teve e ele vai explicar o do porquê dessa visão, entendeu? Mas não é Ah, literal, entendi. entendeu? Entendi. Geralmente, quando se tem essa visão que não é literal, existe um termo comparativo ali escrito como de leão, né? Isso, É o como isso. de. Como Como está ter, né? escrito como de, é para a gente ter uma percepção, né, do que está acontecendo ali, mas que não representa uma realidade. É como de leão, mas não é um leão. Manuel Entendeu? Leão. Ah, entendi. Entendi. Beleza? Beleza. Oi, Amanda, você ia falar alguma coisa, Amanda? Então, assim, tem alguns estudiosos que falam que os anjos são seres, mas que não são conforme nós somos. Espera aí rapidinho, deixa eu só Não botar são meu iguais a fone, que eu nós. estou com dificuldade de ouvir vocês aqui. Espera aí. Pode falar, Amanda.
Tem alguns estudiosos que falam que os seres angelicais, os anjos, não são como nós, né? Eles não têm a nossa a nossa estrutura, o nosso formato de ser humano, né? Eles são a anatomia deles é completamente diferente da nossa. Também não sei se isso é verídico, porque eu não sou estudiosa nessa área. Estou começando o curso agora também. Amanda, assim, Teologia. a gente vai desenvolver esse assunto ao longo da apostila, tá? Existem temas que a gente vai se abordar aqui. É claro que os seres angelicais, eles não têm a mesma anatomia que a nossa. Eles são seres angelicais, nós somos seres humanos, tá? Então, você jamais vai ver um anjo com a mesma anatomia de um ser humano, a não ser quando ele se manifesta corporalmente, que é o que pode acontecer e aconteceu muito disso ao longo da história. Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, tá bom? Vamos para a apostila. Diz assim a apostila. A palavra anjo é ensinada em pelo menos 34 livros da Bíblia Sagrada e ocorre cerca de 275 vezes nas Escrituras. O vocábulo anjo... Jefferson, eu vou só mutar o seu microfone. Quando você quiser falar, você desmuta ele aí, tá bom? Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. O vocábulo anjo, tal qual aparece nas versões correntes, vem de uma raiz hebraica mal-ak, lê-se malak. No grego, anjo vem da palavra angelos, que significa mensageiro. Em ambas as línguas, esta palavra pode ser usada para referir-se a mensageiros celestiais ou como a mensageiros humanos. Quem são os anjos? Qual o significado dos anjos? O significado de anjo significa seres que são mensageiros, tá? São seres que são usados por Deus para nos transmitir uma mensagem, tá bom? Daí vem a ideia, tá, do anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja, pessoal? A princípio, o pastor, né? A gente diz ali que o pastor é o anjo da igreja. Anjo em que sentido? No sentido angelical da palavra? Não. Anjo no sentido de que ele é o porta-voz de Deus para a sua comunidade. Então, lá no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar ali a palavra que foi revelada ao anjo da igreja tal. Tá bom? E aí nós temos o hábito de atrelar o anjo da igreja à figura do líder, né, do pastor presidente. Por quê? Porque o anjo é o mensageiro. A responsabilidade do pastor presidente é transmitir uma palavra limpa que vem do trono de Deus para as suas ovelhas. Então, não seria de todo errado atrelar a figura anjo da igreja à figura do pastor, levando pelo ponto de ideia que o pastor é aquele que, a princípio, se comunica diretamente com Deus. Então, se Deus tiver que transmitir uma mensagem para a igreja, vai transmitir primeiramente ao pastor presidente, tá bom? Mas Deus não fala com outras pessoas? Fala, claramente, tá bom? Porém, isso acontece como posso dizer, como confirmação. Exemplo, o Jefferson é o pastor presidente de uma igreja. E aí Deus quer falar algo com o coletivo, não é com o individual. Deus quer dar um direcionamento para a igreja, seja para orar, para se consagrar, para jejuar, para vigiar. Existe um comunicado do céu para o coletivo, ok? Então Deus vai falar com o Jefferson, para que o coletivo das suas ovelhas venham ser edificados. Só que o Jefferson está igual ao Gideão. Pede uma, pede duas, pede três confirmações. Então, Deus vai usar a Elaine, vai usar a Amanda, no secreto, para confirmar uma palavra que Deus já
havia dito ao Jefferson no secreto. Tá bom? Então, para confirmar. Ah, mas Deus pode me usar para falar, para usar para fulano, para ciclano? Pode o tempo todo e a todo tempo. Agora, quando é para tratamento do coletivo, tá? Deus fala com o presidente, com quem dirige a igreja, com quem preside a congregação. E que, por vezes, Deus usa um, Deus usa outro, para poder fortalecer, para poder confirmar aquela palavra com os irmãos que estão dentro daquela narrativa, tá bom? Então, quem são os anjos? Os anjos são mensageiros do Senhor. Ponto. Tá? Nem sempre na Bíblia, apostila, tá? Nem sempre na Bíblia eles foram chamados explicitamente de anjos. Mas em vários livros das Escrituras são chamados também de. E aí tem alguns nomes aqui. Eles são chamados de varões, são chamados de vigilantes, porque eles vigiam, né, as pessoas. Eles são chamados de filhos de Deus, de santos, de estrelas, como também de espíritos. Então, todas as vezes que você visualizar um desses nomes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, trata-se também, tá bom, da figura dos anjos. Tá? Eles são conhecidos também como varões, vigilantes, filhos de Deus. Por exemplo, nesse exemplo aqui de Gênesis capítulo 18, versículo de número 2. Abram aí, por favor. Professor, Oi, Amanda. tá tudo bem? Oi? Tá tudo bem? Como assim? Achei que você tava. Pensei que tava resfriado, tava passando mal, fez uma cara de dor. Não, não, tá tudo bem. Tudo certo. Achou aí, Amanda? Gênesis 18, 2? Acharam aí? Diz assim. Peraí. É para ler? Pode ler, pode ler, pode ler. Eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. 18:2. E levou os seus olhos e olhou. E eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Beleza. Eu vou ler o versículo 1 primeiro, tá? O Senhor apareceu a Abraão. Olha como é que começa o texto. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse-lhe: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo. Responderam. Tá? Então, vamos lá. Quem apareceu para Abraão? 3 anjos. 3 anjos. Só que o texto começa dizendo que quem apareceu para Abraão? O Senhor. Sim ou não? O Senhor. Tá? O Senhor. Quando ele olha, ele fala assim, ó, e ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Era anjo
ou era homem? Era Deus ou era homem? Eram homens celestiais. Daí a fala da Amanda, um pouquinho atrás, quando ela perguntou sobre a anatomia dos anjos. Existem momentos que os anjos eles vão incorporar-se, tá? Só que existe uma diferença entre os anjos do Senhor, os anjos de Deus, tomar uma forma humana e os anjos do diabo tomar uma forma humana. Os anjos do Senhor, quando tomam forma humana, eles não vão possuir o corpo de uma pessoa, tá? Eles vão incorporar-se no corpo de uma pessoa que não tem CPF, se assim nós podemos dizer. Não é uma pessoa de fato. É um ser humano, porém é identificável, não tem CPF, tá? O diabo já não. Os anjos que caíram lá, a terça parte que caiu, eles não têm esse poder. Então, para que eles possam se manifestar, eles precisam do corpo de uma pessoa, tá? Então, eles precisam incorporar no corpo de alguém. Os anjos do Senhor, não. Ele vem, ele fala, ele come, ele bebe e some. Você nunca mais vai ver a face daquele ser humano. O diabo, não. O diabo precisa do corpo de alguém. Tá? Tanto é que lá na passagem do Gadareno, o que os anjos pedem para poder fazer? Para poder habitar no corpo dos porcos, né? Tem uma versão, a NVI, se eu não me engano, vai dizer que eles chegam para Jesus e falam assim, permita-nos que nós venhamos a descansar no corpo dos porcos. Então, o diabo, para ter descanso, ele precisa perturbar alguém. Então, por exemplo, quando o diabo quer descansar, ele incorpora em alguém. Então, enquanto o diabo descansa, a pessoa perturba. Então, para que o diabo usa o corpo de alguém? Para poder encontrar descanso, repouso. E, infelizmente, tem gente que oferta descanso para o Satanás. Serve de casa, serve de morada. Todas as vezes que eu permito que o diabo entre em mim, eu estou dizendo para ele, entre e descanse. Então, para o diabo descansar, ele precisa trazer divisão, guerra, perturbação. Tá? Então, você vê aqui esse exemplo claro, tá? Desse nome que muda. Então, varões aqui são homens, tá bom? Isso se chama teofania, ok? Quando os anjos do Senhor, ou quando o anjo do Senhor toma forma corpórea. Tem uma passagem lá em Josué também, né, que o anjo do Senhor aparece ali com uma espada na mão, e aí Josué fala assim, você é comigo ou contra mim? E aí o anjo fala assim, eu não sou a teu favor, nem contra você, eu sou a favor do Senhor. Olha que resposta, né? É o anjo falando assim, ó, não vou nem te dar moral, nem moral para eles. Eu não estou aqui para pelejar por você e nem contra você. Eu estou aqui para pelejar no nome do Senhor. Não desci para comprar barulho de ninguém. Desci para cumprir e estabelecer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Tá? Então, varões, vigilantes, filhos de Deus, santos, estrelas e espíritos. Tá bom? Angelologia. Vem da junção de duas palavras gregas. Ângelos, que significa anjo, já dito acima, e logia, que significa estudo. Ou seja, é a ciência que estuda os anjos. Tá? Poxa, Leandro, é ciência? Sim. A disciplina angelologia, ela é uma forma racional de aprender coisas espirituais. Angelologia é uma forma racional de aprender coisas
espirituais. Tá? Toda ciência tem uma fonte, sim ou não, gente? Sim, né? Então, se eu quiser... Oi, Amanda? Sim, é porque tá travando, aí quando eu vou responder já. Então, toda ciência tem uma fonte. Tá? Qual é a fonte da ciência que nós vamos estudar a angelologia? Só o som aqui não. Tá mudo Não ainda, saiu porque Jefferson. ninguém respondeu. Não, o Jefferson está falando, mas não está saindo o som. Está com o microfone mutado, Jefferson. Você tem que desmutar aí no celular. Vamos lá. Qual é a fonte científica que nós vamos utilizar para estudar acerca dos anjos? Isso aí. Isso aí, a Bíblia. A Bíblia, exatamente. Tá? A Bíblia. Então, se eu quiser estudar medicina, eu tenho que buscar lá um livro de medicina. Se eu quiser estudar algo sobre psicologia, eu tenho que ir aos psicólogos. Se eu quiser aprender sobre cães e gatos, eu tenho que estudar lá sobre veterinário, por aí afora, né? Se eu quiser aprender de forma racional acerca dos anjos, eu tenho que ir para a palavra, tá? O que nós precisamos entender é que, às vezes, as pessoas falam assim, eu sou muito racional em determinadas situações. Como se ser racional significasse você deixar de ser espiritual. Ser racional, para alguns, significa deixar de agir pela fé. Tá? Ser racional, agir com razão, é você agir de acordo com uma fonte primária. Então, por exemplo, eu posso ser racional agindo de acordo com a palavra de Deus, que é um alimento espiritual. Eu deixo de ser racional quando eu trabalho com Deus sem ser espiritual. Não, mas eu sou mais racional nesse momento. Tá, se você é racional, a fonte da sua razão vem de onde? Entende? Então, ser racional é você ter uma base. Né? Da onde vem a sua razão? A razão do crente vem da palavra. Então, viver pela palavra, ou viver da palavra, ou viver de acordo com a palavra, não é você viver de modo espiritual, mas é você viver de forma racional. Tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, racionalizar, pensar. Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar não é você ficar fazendo yoga, né? Meditar significa você pensar sobre o elemento em que você está pautando a sua razão. Então, eu li um texto, vou racionalizar sobre ele, vou meditar sobre ele, vou pensar sobre ele. Tá? Vou pensar sobre ele. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo meu devocional e eu estava lendo o Salmo de número 1, né? Que aí vai dizendo ali: você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto ao seu tempo, as suas folhas não secam, e tudo quanto fizer prosperará. O salmista ele está dando um apontamento, né, sobre a condição da árvore prosperar. Né? Ele atrela a ideia da árvore e a figura do homem. Né? E aí ele está falando ali
que a árvore, quando ela é plantada no lugar certo, ela não precisa se preocupar com a força do vento, nem com o sol escaldante e nem com o tempo de seca. Entende? Ela tem que se preocupar em estar plantada no lugar certo. Então, o que o salmista está dizendo? Que a minha preocupação, ela não deve estar na força do vento, ela não deve estar presa ao calor intenso, ela não deve estar preocupada com o período de seca. A minha preocupação é se eu estou plantado no lugar certo. Porque se eu estiver plantado no lugar certo, pode vir o vento, pode vir o calor, pode vir a seca. Porque se eu estiver plantado no lugar certo, eu dou fruto ao meu tempo, as folhas não se murcham e tudo que eu faço prospera. Então, a minha preocupação é estar no lugar certo. Se eu estiver no lugar certo, não importa o que pode dar errado, porque eu estou plantado no lugar certo. Tá? E como ali está dizendo, próximo às correntes das águas, né? Próximo às correntes das águas, a água fala da palavra, né? Então, se eu estiver baseado, se minha vida estiver pautada na palavra, eu não preciso me preocupar com o que pode dar errado, porque eu estou no lugar certo. Agora, se eu estiver no lugar errado, aí eu tenho que me preocupar com a força do vento, com o período de seca e com o tempo de calor. Tá? Então, é a ciência. A angelologia é a ciência que estuda os anjos. Então, eu preciso ser racional. Tá? Ser racional é ter uma fonte primária, onde eu estabeleço a minha fé, onde eu estabeleço a minha vida, onde eu pauto as minhas decisões que vão me levar para algum lugar. Tá? Tem muita gente, principalmente nos tempos atuais, que tem pautado a sua vida em 30 segundos de um videozinho de Instagram. E pegam aquela fala e estabelecem como uma metodologia de vida. Muitos crentes hoje, eles não vivem mais de acordo com o que está escrito na palavra. Né? Então, porque dói, geme, gera dor, né? Gera dor. E as pessoas espiritualizam muito a palavra. E a palavra não é algo espiritual, a palavra é algo racional, é algo humano. O crente ainda não entendeu que quanto mais espiritual eu for, mais humano eu me tornarei. Tá? Professor, Pode falar, Amanda. tá, Oi? mas Pode falar, Amanda, estou te que a gente ouvindo. tem ouvido, que a gente tem ouvido muito é, hoje no dia a dia, em geral, né, nas igrejas, é que nós temos que nos adequarmos ao, ao século que nós estamos vivendo, né? Porque se nós formos levar tudo a ferro e fogo, eles falam da palavra, né? Nós vamos levar tudo a ferro e fogo de acordo com o que a palavra diz, a igreja vai ficar vazia. Então, nós precisamos se adequar para chamar os irmãos. Eu estava assistindo aquela novela, eu não gosto muito da Record, não, mas às vezes quando eu paro para assistir as séries evangélicas, eu não tenho nada para a gente ver, então eu vou ver aquilo que, pelo menos, tenta edificar a minha vida, né? E eu parei agora para ver Apocalipse, que eu não acompanhei na época. E passou no arrebatamento, vou resumir, que subiram as pessoas, Jesus chamou, né, recolheu a igreja, porque havia a grande tribulação, aquele momento de paz, depois da grande tribulação, e ele ficou o pastor, que queria modernizar, né, ficou as irmãs, que quando saíam do culto falavam mal das outras irmãs que estavam no culto, ficou a jovem, que estava tendo um caso com um rapaz casado da igreja, e assim foram as situações do dia a dia que a gente vai vendo que acontecem realmente. Mas eu falei assim, Jesus, como é que pode? Aí eu fui observando que isso a gente vive, e a gente vê. E se a gente for falar alguma coisa que está em direção à palavra, a gente fala que nós estamos querendo julgar, que nós temos que abraçar as pessoas em amor. Concordo.
Mas eu acho que você corrigir também é amor, porque eu fui corrigida. E eu tô aqui, entendeu? Graças a Deus, a correção. Tô aqui, fui Sim, a corrigida, porque eu Bíblia diz errei, que quem ama exorta, né? entendeu? Eu fui corrigida. Eu fiquei no banco, entendeu? Cumpri minha disciplina. E agora as pessoas não, você não vê mais isso. Agora é só você pequei perdão, né? É um pecado, é um ciclo vicioso e vão vivendo assim. Felizmente. Infelizmente. Você falou uma fala aí que é verdade, né? A gente precisa encher a igreja. E aí, igreja cheia significa tempo de bênção. Para mim, igreja cheia é quando você está lá na EBD e tem 15 pessoas, 20 pessoas. Aí você pode olhar assim, no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, você lá com 20 pessoas dando aula. Aí você pode dizer, a igreja hoje está cheia. Poxa, Leandro, mas só tem 20 pessoas. 20 pessoas que estão buscando o entendimento da palavra. A igreja está cheia. Agora, quando é que a igreja está inchada? Quando chega num domingo à noite, e faltam bancos para as pessoas sentarem. Aí você fala assim, a igreja está cheia hoje à noite. Não, a igreja está inchada. Entendeu? A igreja está inchada. Sim, não, porque eu fui comentar sobre isso, eu fui questionar sobre isso, porque eu falei que o Senhor, ele quer, a gente tem que popular o céu, mas o céu não vai ser populado com quantidade, ele vai ser populado com qualidade. Nós temos um critério para entrar lá. Jesus não quer encher o céu de qualquer pessoa. Pelo menos é isso que eu tenho aprendido. Eu falei, só se eu for para a escola dominical errada. O céu, ele vai ser populado com qualidade. Ninguém que está ali é qualquer um que entrou ali. Teve um processo para chegar ali. Se for de qualquer jeito, Exatamente. pastor, então vamos todo mundo pecar, fazer o que quer, E está tudo porque liberado. não é não? Falei, gente, o céu é estreito, não é eclético, não. Apesar de começar com E também, as palavras são diferentes. O sentido não é igual. Aí Isso você aí. já fica já bem. Você já não é mais bem visto, entendeu? Porque você não concorda. Eu sou assim, o que não está na Bíblia é heresia. Tem que me provar na Bíblia. Está na Bíblia? Então, é isso aí, irmão. Me prova na Bíblia como é que eu tenho que colocar isso aqui em vida, porque a Bíblia é um manual. Aí sim eu vou seguir. Agora, o que eu não vejo que não está na Bíblia, eu boto no bolso furado e sigo minha vida. Exatamente. Vamos lá. Para entender melhor sobre esses seres espirituais, devemos, antes de tudo, saber qual é a condição destes seres em relação ao Deus soberano que os criou. Deus possui 5 tipos de filhos. Primeiro, filho por geração, que é Jesus, o Filho de Deus, né? Ele foi gerado no ventre de Maria. Filho por eleição, Israel, a nação escolhida. Deus escolhe Israel, Deus escolhe ele como filho. Filho por formação, Adão, tá? Foi formado ali do barro. Filhos por adoção, que é a igreja, tá? Adoção de filhos por Jesus. E filho por criação, que são os anjos, criados por meio dele e para ele. Os anjos também são filhos de Deus numa condição original, visto que Deus os criou em separado e distinto de todas as outras criaturas. A Bíblia declara que os anjos de Deus são organizados em milícias espirituais que povoam os céus em distintas ordens e graus. Trata-se, então, de uma habitação numa dimensão celestial. Tá? Então, essa é uma parte introdutória da nossa disciplina. Essa parte dos filhos aqui, ela é muito importante, tá? Porque eu sou filho de Deus. Ok. Em que momento, de que forma? Você é filho por geração, por eleição, você é filho por formação, por adoção, por criação. Nós, como igreja, somos adotados.
nós não somos povo eleito, tá? Nós somos um povo adotado. Eleito são o povo de Glória a Israel. Deus, estou satisfeita. São adotados. A igreja Muito bom, estou satisfeita. tá? É a adoção. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí? Ficou claro? Não, muito interessante a aula, gostei. Quer falar, Elaine? Eu queria. Pode falar. Existe uma hierarquia na criação? E se existir, essa que o senhor colocou na apostila seria a ordem da hierarquia que eu digo assim, de importância? Se existe. Sim, sim, tem sim uma hierarquia e a gente vai trabalhar sobre isso na página 7, que é a organização dos anjos. Tá? A gente vai chegar lá, que são os arcanjos, querubins, serafins e anjos. Tá? E também a classificação dos anjos, que vem tronos, domínios, principados e potestades. Tá? Então, essa hierarquia nós vamos trabalhar quando chegarem na página 7. Mas tem sim uma hierarquia. Não uma hierarquia de quem é melhor ou pior, mas uma hierarquia funcional, tá? De quais funções cada um tem que fazer e cada um deve realizar. Tá bom, Elaine? Pessoal, peço que vocês venham ler a apostila, tá? Durante a semana. Quarta-feira tem material que eu vou postar na plataforma, ok? Se vocês quiserem, na próxima segunda-feira, convidar alguém, assim que eu compartilhar o link, vocês compartilharem com alguém para que eles possam participar da aula. Uma aula teste, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma teologia, não sabe como funciona, principalmente online, as pessoas têm um certo tipo de receio, mas você pode ver que é um momento muito ao vivo. Tá? Foi um prazer, Jefferson, ter você aqui como nosso novo aluno. O que quebrou foi essa camisa. Tá? Mas a gente vai relevando, tá bom? A gente vai relevando. Tá ok, pessoal? Então, que Deus abençoe a vocês, que vocês possam ter aí um final de noite de paz, um sono reparador, tá bom? E que Jesus possa estar habitando no coração de vocês. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz. Tá? Assim que carregar aqui a aula, eu já coloco lá no grupo para vocês, tá bom?